Bom, da economia, a gente vai para a política externa. Mais cedo, o repórter Vitor Ferreira entrevistou o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Aloysio criticou a atitude do governo cubano, no caso das novas condições do programa Mais Médicos. E ele elogiou o futuro chanceler, Ernesto Araújo. Olha, eu conheço o Ernesto Araújo da convivência no trabalho, né? Ele dirige o Departamento das Américas, do Ministério das Relações Exteriores. O Ministério, portanto, faz parte da minha equipe. É uma convivência muito boa, ele é muito bem conceituado como um diplomata competente, correto, leal. Eu olho do ponto de vista do trabalho profissional. E desse ponto de vista, o novo chanceler é uma pessoa muito apreciada, não apenas por mim, mas por todos os seus colegas. O que o senhor acha da retirada dos médicos cubanos? Eu acho ruim, porque isso foi uma política que permitiu o atendimento para pessoas que não teriam acesso de outra forma, são 8 mil médicos, mas nós vamos resolver essa questão de outra forma. O Ministro da Saúde está tomando já providências para suprir essa ausência. Acho uma solução hostil, baseada no conflito puramente político. Acho ruim, né? Aliás, é a posição que o governo cubano tem adotado em relação ao Brasil. Não tem dado reciprocidade a todos os gestos de boa vontade que o atual governo tem tido em relação a Cuba. E vamos conversar então com o Guga Chakra, que fala com a gente ao vivo de Nova York. Guga, boa tarde para você. Vamos começar falando de Cuba. A gente assistiu durante alguns anos à aproximação de Cuba dos Estados Unidos a uma política muito amistosa com o Brasil, da qual fez parte, inclusive, o programa Mais Médicos, né? A vinda dos médicos cubanos, entre outras coisas. O que a gente está acompanhando nesse momento? Quer dizer, desde que a gente tem Donald Trump à frente dos Estados Unidos e agora, a partir de janeiro, com o governo Bolsonaro, o que acontece com a ilha? Boa noite, Leila. Boa noite a todos. Olha, primeiro sobre Cuba e Brasil, a relação já vinha se deteriorando nos últimos anos. Inclusive, Cuba não deu agreement para permitir que o Brasil tivesse um embaixador indicado para exercer a função em Havana, porque Cuba considera ainda o impeachment da Dilma Rousseff como um golpe. Então, desde o momento que saiu a Dilma, já começou um atrito entre Brasil e Cuba. A questão dos mais médicos entrava não só na parte política externa, mas também na parte de política de saúde. E agora, claro, o problema aumentou com o Bolsonaro fazendo exigências a Cuba. A Cuba não aceitou e acabou decidindo acabar com o programa Mais Médicos. Mas era uma relação que foi muito boa, claro, nos anos Lula e nos anos Dilma, mas que havia piorado no governo Temer. Inclusive, o próprio chanceler brasileiro, o Aloysio Nunes, deixou clara essa questão. Agora, quanto aos Estados Unidos, também houve mudança. Claro, os Estados Unidos têm problema com Cuba desde a Revolução Comunista lá em Havana. O Obama buscou uma aproximação com os cubanos, esteve em Havana, a gente lembra, retirou uma série de restrições, mas vai lembrar que o embargo econômico sobre Cuba continuou, até porque não dependia do Obama, dependia sim do Congresso americano. Agora, o Trump, quando assumiu, voltou para o status quo anterior ao Obama, quer dizer, voltou a bater de frente com o regime cubano, agora liderado pelo Miguel Díaz-Canel. Então, houve uma mudança aqui nos Estados Unidos também. Nessa questão de Cuba, agora o Brasil passa a estar em sintonia com os Estados Unidos. Sintonia quase total nessa questão. O Bolsonaro, inclusive, chamando abertamente Cuba de ditadura. E, de fato, Cuba é uma ditadura. Isso ninguém discute, independentemente da ideologia. Mas, enfim, está mais em sintonia com os Estados Unidos nesse momento. Ao longo da nossa história, Guga, a gente foi alternando momentos de um alinhamento muito grande com os Estados Unidos e outros momentos de maior independência, né, de uma neutralidade um pouco maior. E pelo que a gente está vendo, até pela escolha aí do futuro ministro das Relações Exteriores, a gente pode esperar um novo capítulo de um alinhamento mais contundente com os Estados Unidos? Pode esperar, é uma sintonia muito grande com os Estados Unidos, até tentando replicar algumas posturas, não dos Estados Unidos, especificamente do governo Trump, porque, por exemplo, se tivesse o Obama na presidência dos Estados Unidos, as ideias defendidas
pelo futuro chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, são completamente opostas às ideias defendidas pelo Obama. Então, o Obama, por exemplo, assinou o Acordo de Paris. Não está muito claro como o governo Bolsonaro vai se posicionar. Chegou a dizer que sairia, mas depois voltou atrás. Mas a questão do clima, a questão do meio ambiente, é um tema que o Brasil é levado muito em consideração no exterior. Se o Brasil, por exemplo, decidir se retirar do Acordo de Paris, e nada garante que isso vá acontecer, com certeza vai gerar enormes protestos dos europeus. E o Brasil não são os Estados Unidos. A gente não tem o mesmo poder geopolítico dos americanos. Na questão de replicar os Estados Unidos também na mudança da embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, vai agradar Israel, vai agradar os Estados Unidos, mas pode colocar o Brasil em choque com nações europeias que são contrárias a essa mudança e com nações, a gente fala muito das nações do mundo árabe, mas eu falaria nações do mundo islâmico como um todo, né, que é muito maior. O mundo árabe só tem 20% dos muçulmanos, mas aí entram países não árabes como Turquia, Irã, Paquistão, Indonésia, que são gigantescos e também podem não gostar dessa decisão. Então, há uma série de pontos. Bater de frente com a China. Os Estados Unidos podem bater de frente com a China, até porque os americanos têm déficit comercial com os chineses e tem uma força econômica gigantesca. O Brasil bater de frente com a China, o Brasil tem superávit com a China, o que o Brasil vai ganhar batendo de frente com a China? E para completar, tem essa questão de falar de civilização cristã ocidental, que se fala muito. É importante frisar que para o Ocidente, para os defensores dessa visão de civilização cristã ocidental, o Brasil não faz parte do Ocidente. Os seguidores do Trump ou o Orbán na Hungria, que tem muito desse discurso, eles não veem os brasileiros como parte desse Ocidente imaginário que é restrito na cabeça deles à Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália e Nova Zelândia. Os seguidores do Trump, por exemplo, eles quando veem ali essa marcha de imigrantes vindo ali da América Central, da Venezuela, eles veem os brasileiros como os venezuelanos, como os hondurenhos, como os salvadorenhos. Tem que ter isso em mente, assim, quando coloca nessa posição. Tem que ver se esse outro lado vai ver o Brasil como um igual ou não. Simplesmente o Brasil vai querer replicar tudo que os Estados Unidos vão fazer. A gente vai ver se vai dar certo ou não. Mas o Brasil vai ser muito importante em alguns temas, como no caso da Venezuela especificamente, e o mundo vai ficar de olho no Brasil na parte do meio ambiente. Somos, afinal de contas, uma potência regional e temos que fazer jus, né, a esse nosso tamanho, não apenas territorial. Guga, muito obrigada aí pela tua participação.